Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E a gente vai já começar, com o nosso giro de repórteres pelo país. Olha, a gente começa com São Paulo para falar que o preço do pedágio nas principais rodovias do estado vai aumentar na semana que vem. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está agora na rodovia dos Imigrantes, que, aliás, é uma das mais movimentadas do estado. Vamos ver o Fernando aqui no telão e vai trazer as informações sobre esse aumento, uma notícia não muito agradável, mas que o Fernando vai explicar tudo. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que acompanham o Redação HIT. Realmente, os motoristas que passam por cabines de pedágio como essa aqui todos os dias vão ter que preparar o bolso. O ajuste ele foi autorizado nesta terça-feira pela Artesp, que é a agência reguladora de transportes e serviços públicos da cidade de São Paulo. E olha, essa medida ela começa a valer na semana que vem, a partir do dia 1º de julho. O aumento passou pelo Conselho Diretor da agência e foi aprovado de forma unânime. O reajuste médio para cada rodovia será de 5,31%, dependendo do trecho utilizado por cada motorista. Aqui na rodovia dos Imigrantes, por exemplo, onde nós estamos, o preço atual é de R$ 36,80 e com esse aumento vai passar a custar R$ 38,70. Já os motoristas que utilizam as tags de pagamento eletrônico nas cobranças automáticas vão continuar com os benefícios. Além da agilidade nas pistas, é claro, eles têm 5% de desconto fixo na tarifa para todos os veículos que estiverem equipados com as tags. Os veículos que utilizam a cobrança automática também contam com desconto de usuário frequente. Como o próprio nome diz, esse benefício serve para os motoristas que utilizam a mesma rota com frequência. Esse benefício ele reduz o valor da tarifa conforme a frequência de uso da mesma praça, mesmo sentido e também dentro do mesmo mês. Então, quanto mais vezes o motorista passar por um mesmo trecho dentro daquele mês, maior será o desconto na sua tarifa final. Bom, Kleber, eu volto com você no estúdio, eu vou ficar aqui e volto daqui a pouquinho com mais notícias de São Paulo. Muito obrigado pelas informações, Fernando, e daqui a pouco eu te chamo de novo. E olha só, agora uma notícia muito triste. A Juliana Marins, a brasileira que estava no vulcão lá na Indonésia, ela foi encontrada hoje e, infelizmente, sem vida. Agora é o repórter Joenison Santos, lá do Rio de Janeiro, que vai trazer as informações. A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que estava desaparecida desde sábado após sofrer um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi encontrada sem vida nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela família por meio de um perfil criado nas redes sociais para acompanhar as buscas. Juliana fazia a trilha com um grupo de turistas quando teria se afastado por exaustão. Ao ser deixada para descansar sozinha em um ponto da trilha, acabou caindo em um desfiladeiro. Desde então, uma operação de resgate foi mobilizada para localizar a brasileira em meio às encostas íngremes do Parque Nacional. A equipe de resgate precisou montar um acampamento avançado próximo ao ponto onde foi avistada pela última vez e enfrentou dificuldades com o terreno e as condições climáticas. Para alcançar o local onde o corpo foi localizado, foi necessário descer o equivalente à altura do Corcovado, no Rio de Janeiro. O Parque Nacional do Monte Rinjani decidiu suspender temporariamente o acesso à trilha que leva ao cume do vulcão para facilitar os trabalhos de resgate e garantir a segurança dos envolvidos. A medida foi adotada após relatos de que turistas estariam se aproximando da área do acidente. A morte de Juliana causou comoção nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a segurança nas trilhas da região. Olha, e essa é uma notícia muito triste, a gente não queria com certeza dar essa notícia aqui, mas nós, em respeito a você que nos assiste, vamos abordar agora esse caso em detalhes. Olha, nós vamos falar desse assunto com mais 3 convidados que vão participar hoje aqui da nossa entrevista.
E o nosso primeiro convidado é o Carlos Santalena, ele que é guia de montanhismo. Carlos, seja muito... É um grande prazer recebê-lo aqui. Ele está indicando que não, por favor. Aqui, agora sim, o nosso guia de montanhismo aqui. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Prazer, Kleber. É uma oportunidade de contribuir aí para que a gente possa ter operações mais seguras no futuro. Correto. E o nosso segundo convidado é o Dr. Paulo Guimarães, ele que é especialista em resgates, inclusive trabalhou no resgate das vítimas no terremoto do Haiti. Seja muito bem-vindo, um grande prazer recebê-lo agora devidamente. Obrigado, muito obrigado aí pelo convite da RTI temos a oportunidade de falar aqui também e contribuir um pouquinho. Olha, e o nosso terceiro convidado é o Custódio Júnior, ele que é diretor de vendas da agência de turismo Cangaru, né? Que é especializada em viagem para a Indonésia. Seja muito bem-vindo também, grande prazer recebê-lo. Kleber, prazer em ajudar vocês aí com mais informação sobre o destino. Correto. Então, vamos começar, né, falando com o Carlos, que conhece... você conhece bem aquele vulcão, aquela área ali. Quais os perigos que aquela trilha apresenta para qualquer pessoa, principalmente para quem não é tão especializado nesse tipo de esporte? Bom, eu conheço a trilha, eu já estive na Indonésia algumas vezes, mas nessa oportunidade no Rinjani, que é uma montanha de 3.726 metros, eu tive aproximadamente 10 anos atrás, né? Ela é uma trilha que não é técnica, tá? Ela não oferece trechos verticais ou uso de equipamentos técnicos, é o que a gente chama de trekking, ou seja, um deslocamento via caminhada pela rota normal e evidentemente que pela trilha normal, tá? Então é uma subida para nós, né, do montanhismo, que não é uma subida extremamente técnica, é um trekking de altitude que envolve um preparo aí de aclimatação, ou seja, adaptação fisiológica a essa altitude, né? E como é uma zona assim bastante úmida, né? Onde a gente pode ter um clima bastante fechado, é super importante aí se orientar com a ajuda de GPS e com pessoas especializadas do local, né? Correto. Agora eu vou perguntar para o Paulo, foram 4 dias até que a equipe de resgate chegasse à Brasileira. Quais são os grandes desafios para chegar a ela? Por exemplo, não era possível, né, fazer o resgate de helicóptero. Você que já trabalhou em resgates no Haiti, como a gente falou na apresentação, um resgate como esse, qual é o grande desafio? Kleber, ali são diversos desafios, né? A superfície da rocha muitas vezes é muito porosa, pode comprometer, por exemplo, a questão de ancoragem. Ela estava, segundo informações colhidas inicialmente, num desfiladeiro aproximadamente 600 metros para baixo, né? Parece que caiu até 300 metros, depois mais 300 metros, estava a 600. Então, por exemplo, só para você fazer um sistema de ancoragem, corda, já é muito complexo, porque as cordas padrão, elas são em rolos de 200 metros. Então, para que você tenha condição de acessar numa área mais longínqua, você precisa emendar, fazer um sistema de ancoragem mais complexo, e não é tão simples, infelizmente não é tão simples como muitos acham, né? Então, da feita que você tem uma vítima ali, Olha, nós perdemos o contato, né, com o Paulo. Agora vamos fazer a pergunta, então, para o Custódio, que é especialista em turismo. Custódio, muitos brasileiros procuram essa rota. A gente pode ver, apesar do perigo, são belas imagens. Mas os turistas têm conhecimento dos perigos? Boa tarde. Olha, a Indonésia recebe milhares de turistas do mundo inteiro. E é um destino que atrai todo tipo de turista, desde aquele aventureiro a um turista que busca uma linda praia ou um pouco mais de cultura para aquele destino. No caso da Juliana, ela se encaixava nesse
num tipo de turismo que a gente chama de mochileiro, buscando por aventuras e novas experiências em destinos que pode recebê-los de forma adequada. No caso da Indonésia, a gente tem que lembrar que é um país de terceiro mundo e ele tem ali algumas situações que são precárias e até mesmo amadoras. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente oferta um destino para saber as condições do que tem para se fazer lá, né? No caso da Juliana, ela escolheu um trekking num vulcão inativo, mas assim, infelizmente são contratados guias que muitas vezes não têm experiência, que fazem tudo, às vezes, segurança ali, alguém que possa conversar com a Juliana ou com os turistas para poder explicar os perigos que tem de você fazer contratação de serviços de aventura sem segurança e sem conhecimento. Então, infelizmente, essa tragédia é uma tragédia que poderia ter sido evitável. Infelizmente, a gente sabe que as autoridades não têm esse controle de fiscalização nos pontos turísticos, ainda mais nesse que é um trek muito perigoso. Apesar de receber bastante turista todos os anos, são poucos que aventuram realmente a fazer um trekking nessa magnitude que a Juliana enfrentou. Infelizmente, tem essa precariedade de informações, de fiscalização, de saber o que é seguro e o que não é, entendeu? Infelizmente, a Juliana foi vítima aí desse turismo predatório na Indonésia. Olha, muito importante esse alerta que o Custódio acaba de fazer. Claro, a gente lamenta muito, fica muito triste com esse acontecimento, mas ele deve sim servir de lição para outros turistas, para outras pessoas evitarem esse tipo de risco. Então eu aproveito o gancho dessa resposta e pergunto também para o nosso guia de montanhismo. Analisando de fora, vendo aqui as condições, você com conhecimento técnico, dá para identificar alguns possíveis erros que foram cometidos e deixaram a brasileira numa situação perigosa e fatal nessa trilha? Olha, Kleber, eu acho que o principal equívoco aí, né, é o tamanho do grupo versus a quantidade de guia, né? Numa operação mais complexa em montanha, a gente sempre usa uma proporção, basicamente, aí, de a cada 2 clientes, no máximo 3 clientes, dependendo do terreno, com um guia especializado, um guia de alta montanha. E também é importante que esse guia tenha uma certificação, né? Ou seja, tenha um respaldo aí profissional também para operar. Então, quando a gente ficou sabendo que tinham 5 clientes, ou seja, apenas um guia, isso já é uma proporção complexa. E no dia de cume, o que aconteceu é que esse guia, ao invés de tomar a decisão, ou seja, de descer com todo o grupo, tendo um dos clientes aí não se sentindo tão bem, que era o caso da Juliana, ele tomou a decisão aí equivocada de seguir para o cume, né, e deixá-la sozinha esperando, né, que é um procedimento, vamos dizer, inexistente. Nessa, a Juliana provavelmente começou a se desesperar, né, com um mau clima ou com uma suposta nuvem, pode ser, né? Às vezes nem um mau clima tão severo, mas para uma pessoa inexperiente pode assustar, né? E na minha cabeça ela começou a buscar algumas saídas com a demora do grupo chegando, né? E nessa entrou numa rota equivocada, né? Acabou caindo, evidentemente aí se machucando, né? Pelos relatos que a gente tem, infelizmente a gente ainda não tem tantos detalhes, né? E ao se machucar se tornou imóvel, não conseguiu mais retornar ao ponto onde estava. As outras pessoas não a encontraram, vamos dizer, a tempo, né, o restante do grupo, e ela ficou ficando exposta ao tempo aí todas essas noites, né? Provavelmente também tentou aí continuar descendo, por isso que ela foi encontrada ainda mais abaixo, né? Ou continuar buscando alguma rota de saída, aí já quase acredito que num desespero, né? E infelizmente o resgate não chegou a tempo, né, de tirá-la com vida. Mas acho que os principais equívocos foram esse, né? A quantidade de clientes versus a quantidade de guias nessa mesma expedição, né? E a atitude do guia em dia de cume de simplesmente abandonar, né, uma cliente em detrimento do restante do grupo chegar ao cume, né? Então aí ele não priorizou a segurança, evidentemente, e ela acabou ficando sozinha num ambiente desconhecido, inóspito, frio, né? Podendo aí, evidentemente, tornar agravante a situação, como se tornou e levou até a óbito, né?
Olha, perfeita a análise do Carlos, né? Foi uma negligência realmente pelas informações que a gente tem. Então, mais uma vez, servindo como alerta, eu pergunto agora para o Custódio, quais os cuidados que você recomenda para uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de turismo, um turismo de aventuras, com trilhas e escaladas? Como ela pode minimizar o risco, procurar agências e profissionais que vão dar o respaldo, o atendimento necessário, Custódio? Correto. Isso que você falou é muito importante. Todo viajante ele deve consultar uma agência ou uma operadora de viagem que seja especialista naquele tipo de produto que ela quer desbravar. No caso da Juliana, eu pude perceber, ela gostava de fazer passeios de aventura, escaladas, trekking, ela fez algumas coisas voltadas à meditação com monges. Hoje em dia existem várias agências de viagens no Brasil que têm especializações de nichos, entendeu? Então, no caso da Juliana, acredito que, não sei se ela teve esse cuidado, é sim importante não só você buscar orientação de um agente de viagem que entenda sobre o produto, mas também buscar fóruns que possa discutir sites especiais, buscar saber quais são os perigos daquela rota que você está escolhendo fazer, ter um bom seguro de viagem também ajuda. Algumas questões, mesmo que o resgate pode ter sido feito, talvez ela machucada, poderia ter feito um traslado para um hospital, mas sem o seguro de viagem torna tudo isso muito precário. Às vezes as pessoas inspiradas em uma viagem de aventura pelo mundo e acaba esquecendo dos cuidados de estar num país desconhecido, que às vezes não tem aí a mesma organização e cuidado que tem outros países que já estão em anos-luz em termos de organização, de sinalização. Por exemplo, na Nova Zelândia, se condições climáticas estivessem ruins para a escalada de alguns trekkings de vulcão que tem naquele país, o governo simplesmente local fecha as entradas para o parque, para que nenhum aventureiro possa entrar e correr risco ali. Mesmo em outros países que a gente tem conhecimento por agentes que têm esse cuidado, que eles são mais organizados, eles ficam de olho no tempo, se tem vento, se tá esperando alguma neblina, eles geralmente tomam ação de prevenção e acaba ali evitando desastres, entendeu? Acredito que na Indonésia esse cuidado não foi feito, não houve fiscalização ali no parque, e pelo que eu estou percebendo parece que teve condições adversas para poder fazer esse tipo de escalada, mas em se tratando das condições governamentais e da falta talvez desse turismo mais de consciência, né? A Juliana aí foram vários fatos que levou a essa tragédia, infelizmente, e é importante sim sempre buscar informação antes de se aventurar em algo tão importante como um trekking de uma subida de 3 dias ou 5 dias de um vulcão, entendeu? Olha, Custódio, esse detalhe do seguro que você falou é importantíssimo e são informações que só um profissional especializado, dicas que só um profissional especializado pode dar. Por isso, eu agradeço a participação dos nossos 2 convidados. Primeiro, o Carlos Santalena. Carlos, muito obrigado aí pela sua participação e agradeço também o nosso outro convidado. Pedro. Grande abraço, o Custódio, que também deu dicas muito valiosas para você que quer viajar, que gosta desse turismo de aventura. Custódio, muito obrigado você também. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos mudar de assunto e continuar então o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só, Santa Catarina amanheceu hoje debaixo de muito frio. A região da Serra marcou menos 8 graus. Olha só, o recorde negativo do ano. Vamos ver os detalhes então com a repórter Michele Veiga.
E o frio chegou para valer, né? Dessa vez, Santa Catarina registrou na cidade de Urubici a temperatura mais baixa do ano no país. No termômetro, menos 8,16 graus. Isso mesmo, menos 8,16 graus Celsius no termômetro, mas de sensação térmica, menos 29 graus. Tudo isso no caminho do Vale das Neves, na cidade de Urupema, na Serra Catarinense. Dessa vez não nevou, que deixou muita gente frustrada, mas ainda há uma pequena chance de neve para a madrugada de terça para quarta-feira. Por quê? Porque o tempo secou e a neve vem nessa precipitação do tempo com umidade, mas sem chuva. Então faz com que o ar gelado caia naquelas gotículas úmidas e aí sim se transforme em neve. Então, essa é a expectativa dessa madrugada ainda aqui para Santa Catarina. É bem baixa, mas os turistas adoram. E um dos principais caminhos para levar a Serra do Rio do Rastro, quem vem de carro e para contemplar suas belezas é a própria serra. O que acontece é que essa madrugada foi tão gelada que ela acabou com a pista congelada. E aí, portanto, os policiais rodoviários militares estaduais tiveram um trabalhão desde a meia-noite da segunda-feira, jogando sal na pista para poder ter aí a flexibilização, o sal derrete aquele gelo e aí acaba liberando. Mas tudo isso só aconteceu ali por volta da 1h da tarde, a liberação total da pista, quando o tempo foi esquentando um pouquinho, chegando na região de Planalto, que começou o dia com 2 graus, a no máximo 14 graus. Tudo isso associado com vento, massa de ar polar, o ciclone extratropical que está chegando, e é isso, é o inverno brasileiro que chegou com força. Essa é a terceira onda de frio do ano, a primeira do inverno, mas essa é a mais forte de todas, deixando aí Santa Catarina literalmente abaixo de zero. Mais de 16 cidades catarinenses amanheceram hoje com temperaturas para lá do zero, -1, -2 e como Urupema, menos 8,16 graus. A partir desta semana, só será possível comprar as famosas canetas de emagrecimento com receita médica. E essa determinação é da Anvisa. Agora é o repórter Wellington Pael, lá do Mato Grosso do Sul, que vai explicar essa história em detalhes. A mudança aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já está valendo. Farmácias de todo o Brasil precisam reter receita para vender as famosas canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, por exemplo, que estão entre as mais conhecidas. O objetivo da agência é tentar inibir o uso desenfreado do medicamento, que passou a ser indicado para o tratamento da obesidade. A partir de agora, ela também passa a ser um medicamento para tratamento de obesos. Então, o médico ele não vai prescrever só para quem tem diabetes, ele também vai prescrever para quem tem obesidade, precisa desse acompanhamento, né, para ter essa perda de peso com segurança. É uma receita que vai ter uma validade de 90 dias, uma dessas vias vai ficar retida na farmácia, né, então todo paciente que começar a fazer o tratamento com esses medicamentos, com a caneta emagrecedora, ela vai passar por esse processo. As canetas viraram febre nacional depois dos efeitos viralizarem na internet, com a promessa de perda rápida de peso e poucos efeitos colaterais. Vídeos recomendando o uso e comparando marcas se espalharam pelas redes. Nas redes são diversos vídeos de instruções, comparação entre marcas e pessoas recomendando o remédio. Vou tomar Mounjaro. Meu amor, chegou a minha casa agora. Magra, magra, magra. Existem 3 canetinhas emagrecedoras mais acessíveis. Emagrecer não precisa ser um luxo. Com promessas que focavam mais na estética do que na saúde, o medicamento que antes estava aprovado somente para o tratamento contra a diabetes se espalhou pelas prateleiras das farmácias. Como não era exigida a receita para a venda e nem estabelecida uma quantidade mínima, a procura aumentou e em alguns lugares chegava a faltar para quem realmente precisava para tratar doenças. Primeiro que eles vão ter que buscar o tratamento correto, né? Não vai ter que tomar de qualquer jeito e também não vai prejudicar a saúde, né? Quem tem diabetes, por exemplo, que vinha procurar o medicamento e não estava encontrando porque a demanda estava sendo para outra finalidade. Então hoje eu acho que valeu a pena sim mudar, isso vai ser muito bom, até mesmo questão de saúde, né? Esses medicamentos, quando utilizados corretamente, podem trazer benefícios como controle de peso
peso e da glicemia, mas o uso abusivo pode ocasionar efeitos colaterais, como desnutrição grave, perda de massa muscular, queda de cabelo intensa e falta de vitaminas. Esse controle pode ser feito com acompanhamento de médico especialista. E vamos voltar a falar com o Fernando Jesus, ele que está lá na rodovia dos imigrantes e vai falar agora sim do impacto que o conflito no Oriente Médio pode ter nos combustíveis aqui no Brasil. Fernando, conta pra gente aí qual pode ser essa relação entre o conflito e o combustível nos nossos postos. Kleber, mais uma notícia que interessa ao consumidor brasileiro, principalmente aos moradores de São Paulo. O governo vai tomar medidas justamente para reduzir possíveis impactos da guerra do Oriente Médio aqui na nossa economia. Bom, e a principal medida é justamente aumentar o percentual de etanol na gasolina aqui no Brasil. Atualmente, o percentual de etanol na composição da gasolina é de 27% e com a medida vai aumentar para 30%. O biodiesel, que também tem um percentual de etanol em sua composição de 14%, deve subir para 15%. O Conselho Nacional de Política Energética vai colocar em prática essa medida a partir de amanhã, quarta-feira, independente de um possível cessar-fogo ou não entre Israel e Irã. Esse aumento da mistura, inclusive, já era discutido desde o início do ano, porém não foi decretado por causa da alta no setor alimentício. Bom, e ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energia, essas mudanças podem estimular o setor de combustível aqui no Brasil e acabar com a necessidade de importação de combustível. Apesar de ser exportador de petróleo, o Brasil também importa óleo do Oriente Médio para a produção de outros derivados, como o querosene de aviação. E caso o preço do petróleo aumente, a gasolina e o diesel ficam mais caros, principalmente pelo fato do Brasil importar 5% da gasolina que consome e 20% do diesel consumido aqui no nosso país. Então, a partir de amanhã, os motoristas que forem abastecer o seu veículo já estão cientes que a composição da gasolina aumentou o percentual de etanol. Bom, eu fico por aqui. Essas são as notícias de hoje. É com você no estúdio, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fernando. E mais notícias você acompanha no Jornal das 18h30. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Você que não está na Rede TV, fique com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique com o Consulta Doutor e com a Dani Paris. Até mais.